Oi, pessoal! Hoje eu vim aqui para estar falando para vocês sobre a obra literária Clara dos Anjos. Ela fala sobre uma menina negra que morava na periferia do Rio de Janeiro. Enfim, a Clara era representante de todas as mulheres negras, domésticas, que não estudavam, não trabalhavam, a não ser de doméstica, porque foi o que elas foram criadas para ser. Enfim, naquela época, a mulher era criada com um pensamento, a mulher negra, vamos dizer, era criada com um pensamento que ela tinha que se casar. Por quê? Ela tinha que se guardar até o casamento e tinha que se casar. Por quê? Porque para ela obter um mínimo de respeito, não era um total respeito, não, gente, era um mínimo de respeito. Ela teria que ter se casado, entendeu? Essa sociedade era assim naquela época. O pai da Clara, ele trabalhava muito para sustentar a família, então ele não tinha tempo de ensinar a Clara nada. E sua mãe já estava desgostosa da vida, ensinou ela apenas aos trabalhos domésticos e tais. Ela aprendia uma coisinha ou outra com a sua vizinha, mas ela não achava legal. Então, Clara era a protagonista. Agora eu vou falar um pouco do antagonista, que era o Cass Jones. Eu acho que é assim que fala, Cass Jones, algo assim. Então, ele era um malandro, vagabundo da época, que ele, como que eu posso dizer? Ele romantizava através de cartas, através de canções, porque ele tocava violão. Então, ele iludia as mulheres negras, pobres da época, e assim que eles iludia, elas caíam no seu papinho de amor, ele acabava engravidando elas e deixando elas como se nada tivesse acontecido. E quando elas iam até sua mãe, se reportavam à mãe de Jones, ela dizia, tipo, ela simplesmente falava que ela não ia aprovar seu filho estar se casando com uma mulata, com uma negra, doméstica, empregada. Então, no fim, todas elas ficavam com o filho e como se nada tivesse acontecido, não havia justiça sobre elas naquela época. Então ele ia em uma, ia em outra, e assim se passava a história. Jones e Clara se conheceram no dia do aniversário de Clara. Ele foi convidado para estar tocando, né, um violão lá. E conforme ele fora tocando, ele observando Clara e seu corpo, viu que ela era uma mulher vulnerável e ela só, tipo, ela ignorou toda a reputação de Jones e só pensou na fantasia do casamento. Como ela poderia se casar com ele, podia ser feliz e ignorou total o que ele fazia com outras pessoas. O Mahank, eu acho que é assim que fala, gente. O Mahank, ele era padrinho de Clara e ele queria Jones longe de Clara, porque ele sabia que ele só ia usar dela e ia largar ela, como qualquer outra mulher negra, doméstica, de casa, como ele havia feito com outras. Mahank estava organizando, junto com outras pessoas, um dossiê falando de todas as maldades que o Cass tinha cometido e ele também já tinha feito assassinatos. Então também estava lá no dossiê os seus assassinatos. Então Cass Jones foi atrás desse Mahank pra falar com ele, né? Por que você não quer deixar me aproximar da Clara? E ele acabou descobrindo sobre esse dossiê. Mais pra frente, ele acaba matando o padrinho da menina. O Dr. Menezes, ele era um dentista lá da região. Ele não teve doutorado, ele não se formou, mas o que ele aprendeu, ele exercia muito bem. E ele era o dentista que estava cuidando da Clara, né? Dos dentes da Clara. Logo, Jones descobriu. Então, ele foi atrás desse doutor igual uma sarna, né? E falou que queria conhecer Clara, que queria que ele fosse atrás do Leonardo Flores. Leonardo Flores era o poeta, né? O poeta da época. E ele falou que queria que esse poeta escrevesse poesias para ele estar dando para Clara, para que esse doutor entregasse para Clara, falando que as poesias eram dele, do Jones. Mas o doutor não quis aceitar, mas ele ofereceu dinheiro e o doutor precisava para pagar suas dívidas e as dívidas de sua irmã. Então ele aceitou o dinheiro, foi atrás do Leonardo Flores, o Leonardo Flores não aceitou, achou isso um absurdo. E ele mesmo, como já tinha gasto dinheiro e estava enrolado com essa história até a cabeça, resolveu escrever as poesias.
ele entregou, mostrou, né, pro Cass Jones. Cass Jones aprovou, ele acabou, ele mesmo, doutor mesmo, mandando pra Clara, mostrando. Mas enfim, como eu já tinha dito antes, o Cass Jones acabou matando o padrinho da Clara e numa noite de chuva, ele começou a bater na janela da Clara com a desculpa, né, que por causa da chuva, ele tava se molhando, que ele queria entrar por causa da chuva. E a Clara, ela até cogitava a ideia de que ele tivesse matado seu padrinho, mas aí ele gabelava ela, falava um papinho e ela caía na dele. Ela deixou, abriu a janela para ele entrar e aconteceu lá, né? Ele engravidou ela e depois disso ele sumiu. Ele fugiu da cidade, também fugindo pelos assassinatos, pelo dossiê, pelo que fez com as outras pessoas e nunca mais apareceu. A Clara, então, percebeu que seu ventre, né, tava crescendo, percebeu que tava gerando um filho, pensou até mesmo em abortar. Resolveu contar para sua vizinha. Sua vizinha disse que elas deviam contar para sua mãe, contaram para sua mãe e elas foram até a mãe de Cass Jones, que disse que jamais ia aceitar que seu filho se casasse com uma negra doméstica, né? E então, quando as 3 mulheres estavam voltando, ela disse, com lágrimas nos olhos, ela disse: "Nós somos nada nessa vida." Tipo, e deixando essa frase, né? Nós somos nada nessa vida, retrata várias Claras, né? Do passado, várias Claras que passaram por isso, com homens brancos, ricos, que tocavam e tal, que as iludiam, falavam pra elas de casamento, que naquela época elas tinham que se casar pra ter um mínimo de respeito. Elas caíam no papo, engravidavam e o cara saía e nunca mais voltava. A obra está inserida no pré-modernismo brasileiro, publicado em 1922, ano da Rebelde Semana de Arte Moderna. O ambiente do drama é no subúrbio do Rio de Janeiro, local onde se concentram os negros e pobres. E também vale ressaltar sobre a Lei Áurea. Acho que foi em 1888, teve a Lei Áurea que libertou os escravos, né? Só que a gente também tem que lembrar que esses escravos foram libertados sem trabalho, sem casa, sem comida, sem estudo. Então eles foram todo para algum lugar, que pode ser esse lugar no Rio de Janeiro. Eles foram todo para esse lugar no Rio de Janeiro, que acabou sendo o Cortiço. E terminou assim, teve a Lei Áurea, mas esses escravos não tiveram, tipo, um apoio do governo, entendeu? Não tiveram um auxílio para onde ir. Então eles foram marginalizados e acabou que mesmo eles sendo soltos, eles não tiveram uma vida melhor. E, gente, esse é a obra literária que eu trouxe para vocês hoje, Clara dos Anjos. Ela é muito cobrada na UFPR e na UEL. Espero que vocês tenham gostado.